Nessa aula, nós continuaremos a falar do artigo 2º da Lei de Franquias. Os incisos 8 e 9 mencionam a obrigação da circular de oferta de franquia prever informações claras e objetivas quanto ao investimento inicial e quanto aos pagamentos periódicos realizados pela unidade franqueada. Vejamos o que diz o inciso 8. A circular de oferta de franquia deve indicar 8. Especificações quanto ao total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e à entrada em operação da franquia. Em outras palavras, são os custos necessários para a inauguração da unidade. O candidato a franqueado deverá saber antecipadamente o que ele desembolsará para a aquisição, implantação e inauguração da sua unidade. Item B. Valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia, que é aquela paga para ingressar na rede. E o item C, valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento. Por valor estimado de instalação, leia-se obras, mobiliário e decoração da unidade. Já os equipamentos são aqueles fundamentais para a operação, tais como máquinas, geladeiras, câmara fria, macas, ou seja, itens essenciais de acordo com o modelo de negócio. Estoque inicial é a mesma coisa que enxoval inaugural, ou seja, é a primeira grade completa dos produtos e equipamentos necessários para que uma unidade inicie suas operações com todos os produtos que serão comercializados ao longo das atividades. Prosseguindo, o inciso 9 exige informações claras quanto às taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, detalhando a base de cálculo, o que elas remuneram ou a que fins se destinam, indicando o seguinte: letra A, remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros direitos de propriedade intelectual ou sobre quais estes detêm direito, ou ainda pelo pagamento dos serviços prestados pelo franqueador ou franqueado. Item B, aluguel de equipamentos ou ponto comercial. Item C, taxa de publicidade ou taxa semelhante. Item D, seguro mínimo. Item E, outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados. Como vimos nas aulas anteriores, as taxas periódicas são os royalties, o fundo de propaganda e publicidade, a taxa de sistema e valores relativos a campanhas promocionais e vitrines. Segundo a lei, o franqueador deve indicar quais são os valores cobrados periodicamente, mas também deve indicar qual a base de cálculo para a definição desses valores, bem como o que esses valores remuneram ou a que se destinam. Portanto, a COF deve conter toda a descrição dos valores a serem pagos pelo candidato a franqueado. Ou seja, informações completas, detalhadas e de forma clara. Por isso, tenha bastante atenção com relação a essas informações, porque elas são muito importantes. Prosseguindo, o inciso 10 exige a relação completa de todos os franqueados, bem como daqueles franqueados que se desligaram da rede. Vamos conferir. Inciso 10. Relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e também dos que se desligaram nos últimos 24 meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones. Essa exigência visa permitir ao candidato o contato com os demais franqueados da rede, para a coleta de informações, saneamento de eventuais dúvidas e troca de experiências. Mas perceba que, além disso, a lei permite ao candidato saber quantos e quais foram os franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. Para quê? Para que sejam formulados os questionamentos pertinentes, como por exemplo, por qual razão em determinada praça uma unidade foi desativada? Com essa informação, é possível saber quantos franqueados saíram da rede. O que pretende a lei é dar ao candidato a possibilidade de análise aprofundada antes da opção pela aquisição de uma franquia. Afinal, se vários franqueados se desligaram da rede com menos de 2 anos de atuação, é prudente que o candidato se questione se determinada franquia é efetivamente boa. Mais à frente, o inciso 11 exige informações importantíssimas quanto ao território. Deve ser indicado ao franqueado se ele tem preferência ou exclusividade sobre determinado território e quais são as condições.
Se não, vejamos o que diz o inciso 11. Informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado a. Se é garantido ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e, nesse caso, sob que condições. Letra B. Se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações. Item C. Se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas. Mas qual é a diferença entre exclusividade e preferência? Geralmente, todo franqueado tem exclusividade de atuação no território, em um determinado raio de distância. Esse raio geralmente é de 1 a 3 quilômetros em lojas de rua e dentro do shopping center em se tratando de boxes comerciais. Mas em algumas ocasiões, o franqueado tem exclusividade também na abertura de novas unidades. Isso é muito importante observar, porque na preferência, a inauguração de uma nova unidade deverá primeiramente ser oferecida ao franqueado já detentor do território. Caso esse não tenha interesse, a franqueadora poderá livremente abrir uma nova unidade ou comercializá-la a outro candidato. Veja também que há a obrigatoriedade do franqueador esclarecer se o franqueado poderá ou não comercializar produtos ou prestar serviços fora do território, como por exemplo pela internet ou a domicílio. Isso é extremamente importante ficar bem delimitado, principalmente hoje em dia em que a internet tem um papel fundamental nas vendas e na prestação de serviços de forma remota. Agora, uma informação muito importante para você. Não deixe de verificar também se a franqueadora se reserva o direito de comercializar produtos independentemente através do seu e-commerce. Se constar essa informação, verifique se há menção sobre preços. Isso porque é muito comum conflitos em rede de franquia em razão da comercialização de produtos diretamente pela franqueadora com preços abaixo daqueles obrigatoriamente praticados pelos franqueados. Geralmente, os preços praticados pela rede são definidos pela franqueadora. Assim, todos da rede devem vender os produtos e serviços de forma homogênea, não sendo aceitável, tampouco justo, que a franqueadora pratique vendas por valores inferiores, sob pena de se tornar uma concorrente das próprias unidades franqueadas, além de desviar para si a clientela. Por fim, o inciso 12 diz que a COF deverá conter informações sobre a obrigação do franqueado de adquirir bens, serviços e insumos para a gestão da operação, devendo a franqueadora indicar quais são os fornecedores homologados para tanto. E assim exige o inciso. Inciso 12. Informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, indicando quais fornecedores foram homologados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa de quais são esses fornecedores. Geralmente, um modelo de franquia é formatado seguindo um padrão de atuação. Isso envolve também a aquisição de produtos e serviços de uma mesma empresa, para que todos da rede sigam esse modelo formatado. Para tanto, o franqueador deve informar ao franqueado a relação completa de quais são esses fornecedores homologados que serão utilizados durante toda a relação contratual. Então, recapitulando, nessa aula nós vimos os incisos 8 a 12 e eles tratam de informações específicas, completas, claras e objetivas quanto aos investimentos iniciais, taxas periódicas, território e fornecedores homologados. Trata-se, portanto, de informações quanto ao negócio em si.